Agora, ainda para ficar nesse campo de política, vamos lá no blog do PVC, porque, segundo ele, Felipe, os clubes estão olhando com o olho torto para Leila Pereira depois dela não assinar o manifesto conjunto pelos clubes de pedidos de mudanças na CBF. E aqui a gente criticou tanto o BAP quando não assinou o manifesto antirracista com relação às declarações abjetas do presidente Alejandro Domingues na Conmebol. A gente tem que detonar agora a queridíssima Leila Pereira, que mais uma vez toma uma decisão equivocada e uma decisão inexplicável, porque o manifesto ele é positivo, mas aí assim você vê que é a única presidente dos grandes clubes que apoiou esse presidente, esse candidato que vai ser presidente da CBF. Na hora de assinar o manifesto, ela não assina. O que estaria buscando ela? Ter o Palmeiras beneficiado pela arbitragem com a nova presidência da CBF? É isso que ela está buscando? Ela precisa responder, porque qual que é a justificativa? Ela respondeu. Vamos ouvir aqui, vamos ler aqui. O Palmeiras Vamos... entende que o momento não é de Ah, cobrança. tá. Desculpa. Ah, é ridículo, cara. É isso. Eu falei ontem lá no Pó de Porco, né, a gente tava falando sobre ela, como a Luana disse, né? Tem várias Leilas pra se analisar. A Leila presidente tem os seus prós e os seus contras. Tem as suas contradições e as suas boas ações, as suas boas falas. E essa é uma ação que eu, particularmente, não consigo entender, porque vai contra o que a própria Leila já disse. É. De precisamos nos unir. Lá atrás ela brigou com o Rodolfo Landim. Quem não se lembra disso, bateu de frente com ele, pedindo a união dos clubes, pedindo liga, pedindo profissionalização da arbitragem. Recentemente, nessa polêmica do gramado sintético, do gramado natural, bateu de frente também pedindo bons gramados, que sejam naturais, mas que sejam bons. Foi elogiada por isso, mulher de coragem, etc. E agora, simplesmente da noite pro dia, apoia a candidatura do Samir Chaldi com a justificativa de não é momento de cobrança, e sim de tranquilidade e união para o presidente trabalhar. Pelo amor de Deus, Leila, desculpa. Isso vai enganar quem? É, Pra mim, isso aqui é muito claro, é busca de benefício dentro da arbitragem brasileira, que é um lixo, e ela tá brigando é pelo o título. Pra mim tá muito claro, tá? famoso bastidor, né? Bastidor. Isso aqui é muito claro, tá? Palmeiras, inclusive, já foi bastante beneficiado nesse campeonato, diga-se de passagem. Sim. PVC, clubes olham torto para Leila após o Palmeiras não assinar manifesto. Clubes da Libra e da LFU estão olhando torto para Leila Pereira após o Palmeiras ser o único clube da Série A que não assinou o manifesto conjunto por mudanças à CBF, relatou o colunista PVC Paulo Vinícius Coelho. Para Leila pegou mal. A Leila tem uma posição de coesão na formação da Libra. Foi uma liderança fundamental no processo da criação da Libra e na negociação dos direitos de televisão. Ela não tem obrigação nenhuma de ir com a maioria, como o manifesto do Palmeiras deixou claro. Mas tem gente que vai olhar para ela e falar assim: você não está com a gente? Então tem gente olhando torto sim. O Palmeiras foi o único clube da primeira divisão que não assinou o manifesto, ao lado do Remo, que está na Série B, e meio à confirmação de Samir como candidato único à presidência da CBF. Os outros 38 clubes, os 40 de séries A e B, assinaram um documento que pedem mudanças no sistema eleitoral da entidade, maior profissionalização da arbitragem e implementação do fair play financeiro. Bandeiras da campanha da presidente do Palmeiras. Por exemplo, é isso aqui, ó. O fair play financeiro que ela defende, que é importante para ela, com as SAFs hoje no Brasil, que trazem dinheiro de fora, ela não assinou o manifesto que defende um interesse claro do Palmeiras, que é a implementação do fair play. E posso te falar, mano, tem uma fala do Chaud constrangedora. Eu vou tentar achar aqui no Charla Podcast, que ele é perguntado sobre fair play financeiro e ele não sabe o que Ele é. não sabe o que é. E Eu vi o... e o Betão tenta explicar, o Betão tenta dar uma salvada ali e o cara fica numa sinuca de bico constrangedora. Eu vi um vídeo do Paulo Vinícius Coelho sobre isso, tá? Eu vou entrar no Instagram dele, porque eu acho que é fácil de achar. E eu vi o PVC completamente louco respondendo isso. Aqui, eu achei. Aqui, Eu achei ó. o corte do Charla também, se você quiser. Tá, vamos Vamos ouvir. Me manda o corte aí primeiro. E aí depois a gente vê o react do PVC. Peraí.
aqui. O post do pessoal da última divisão lá. Vamos lá. Tá no ponto aqui, gente. Financeiro, qual é a sua ideia, senhor? Importante, é um assunto importante. Eu acho que tem que haver, não tem como disputar um time que tem 20 milhões, disputar com um time que tem 1 milhão. É difícil, né? A gente sabe que o que move o futebol é o dinheiro. Primeiro que aqui, assim, tá claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fair play financeiro é sobre você gastar só aquilo que você, uma porcentagem do que você arrecadou no ano anterior. Não tem necessariamente a ver com disputar times de desigualdade, disputar o futebol brasileiro, tá? Fazer futebol sem dinheiro é difícil, mas tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser discutido entre os clubes. Acredito que nessa formação da liga, nessa conversa, a gente vai chegar a um denominador comum também em relação ao fair play financeiro. Situações como a gente viu no ano passado de clubes que montaram times acima do orçamento e não pagaram. E aí se salva do rebaixamento enquanto outras equipes estão toda certinha, pagando o que pode, são rebaixadas. As pessoas na época cobravam. Mas de repente a CBF podia pegar isso como um regulamentador, uma forma de punir. Olha, não tá pagando salário? Você vai perder ponto aqui, tentar mais justiça. Pra você faz sentido? Isso é um assunto que tem que ser bem discutido, né? Tem que ser colocado na mesa dos atores, os que realmente estão ali no meio, e ter um diálogo pra gente chegar num consenso e a gente conseguir executar isso. Mas faz todo sentido, sim. Bom de rolar, hein? Bom de Como rolar. todo político. Aí o PVC diz, ó. Opa. Contradição. O argumento de Leila Pereira, pra dizer verdade, que o Palmeiras não tem que ir com a maioria, mas o argumento dela foi que a chapa de Samir Chaldi tem propostas que vão mais ao encontro do que ela pensa para o futuro do futebol brasileiro. Pois Samir Chaldi foi perguntado no Charla Podcast sobre fair play financeiro. E ele caiu na esparrela de dizer que é muito difícil competir, clubes que têm 20 milhões, competirem com clubes que têm 1 milhão de reais, por exemplo. Ele deu um exemplo aleatório. Isso não é fair play financeiro, não. Não é isso que é fair play financeiro. A lógica do fair play financeiro fala sobre gastar o que você tem. E não gastar além do que tem, não pagar ninguém, escapar do rebaixamento. Como, por exemplo, aconteceu com o Corinthians no ano passado, que não pagou o Cuiabá pelo Ranieri, o Cuiabá foi para a Série B, e o Corinthians foi para a Libertadores. Então, o que eu não entendo é o seguinte: se a Leila tá dizendo que vai com o Samir Chaldi porque ele atende mais a expectativa dela para o futuro do futebol brasileiro, e se a Leila falou tantas vezes que fair play financeiro é um projeto fundamental para o futebol brasileiro, por que o apoio se dá a quem não sabe responder sobre fair play financeiro? Deus do céu! Contradição. É isso. Perfeito, cara, perfeito. Enfim, Felipe, é a situação. Esse é o cara que vai sentar à frente de uma das, como já falei aqui, uma das cadeiras, um dos cargos mais importantes do Brasil. Presidente da CBF é um dos cargos mais importantes do Brasil, em qualquer esfera. Alguém que não sabe nem o que é fair play financeiro, cara. E aí a presidente que é elogiada e condecorada por muitos por ser uma mulher de firmeza e etc. Alguns elogios, na minha visão, até justos, mas dessa vez não dá pra passar pano pra Leila Pereira, cara. Com certeza. É absolutamente incoerente, pra dizer o mínimo, e surpreendente um apoio desse pra um desqualificado como é esse Samir Chaldi, cara. É isso. Um cara que foi ali numa pergunta simples de algo que tá no dito popular do futebol, na discussão do bar, no dia a dia, tem sido falado a todo momento que é o fair play financeiro. Ela bradou por isso, pediu isso, cobrou os clubes por isso, aí os clubes se unem, fazem um manifesto totalmente compreensível e necessário, com certo atraso, e ela vai lá e não, é momento de apoiar o presidente, pra ele ter tranquilidade pra trabalhar. Pelo amor de Deus, Leila. Pelo amor de Deus. E assim, não é perguntada com veemência, não é colocada, sabe, pra se explicar, e fica por isso mesmo, assim. Então, cara, não dá pra gente acreditar em dirigente. É o que eu falei ontem no Pó de Porco. Eu não torço pra dirigente. Eu vejo, até vendo essa polêmica aí dos santistas te atacando e tal, e vendo de outros clubes também, há uma parte dos torcedores de quem acompanha futebol que torce, parece que torce pro dirigente, cara.
Você fala mal do dirigente do time dele, o cara vira uma fera, assim. O cara vira um... Parece que você ofendeu a mãe do cidadão, assim, do sujeito. E o cara... Não, que não sei o que, bom é fulano, né? Bom é ciclano. Cara, E para o de ser Lula? E otário. o PT? Para de ser otário, velho. Você tá defendendo esse tipo de gente aí que age de acordo com como a banda toca, conforme a música tá rolando. Pelo amor de Deus, cara. Vamos acordar pra vida, rapaziada. Vamos acordar pra vida. Não dá, cara. Torcer pra dirigente, nunca torcerei pra dirigente, cara. Nunca. E enquanto um dirigente do meu clube tomar decisões assim, eu sempre vou bater, cara. Desculpa.